Então, pessoal, como é que os gráficos de movimentos podem cair no Enem, né? Você está falando de movimento uniforme, uniformemente variado, é muito comum a gente analisar, uma prova e ver um monte de questão que tenha gráfico. A parte importante é que você tem que olhar para o gráfico e ver como é que esse gráfico tem que ser interpretado, e não olhar para o gráfico e achar que é uma questão mais difícil. Normalmente o gráfico ele facilita, ele ajuda a gente a resolver. E aí a gente tem que, primeiro, quando você olhar para o gráfico, a primeira coisa que você tem que olhar são os eixos do gráfico, para ver se a gente está falando de posição, velocidade ou aceleração. Que cada gráfico tem que ser analisado com a sua característica, certo? E aí depois que você percebeu isso, segunda coisa, qual é o tipo de movimento? Se é movimento uniforme ou uniformemente variado. E aí a partir disso a gente consegue analisar e até montar o gráfico sem muita dificuldade. Você tem que lembrar sempre, analisar os eixos e depois analisar o tipo de movimento que a gente tem. Normalmente no enunciado, ele já fala pra gente o que acontece. E aí você tem que perceber, se ele fala que é velocidade constante, então é um movimento uniforme. Se ele fala que está acelerando ou freando, então é um movimento uniformemente variado. E cada curva tem a sua chave para resolver, né? Cada gráfico tem um formato de acordo com o que está acontecendo. E ao longo da nossa resolução, a gente tem que perceber que para você fazer esse gráfico, para você construir, sempre que você lê o enunciado não dá. Né? Porque você tem que lembrar, movimento uniforme, como a gente está falando mais especificamente de um gráfico de posição, tem que ser uma reta. Porque a equação que rege esse movimento é uma equação linear, que é o S igual a S0 mais VT. Se for um movimento uniformemente variado, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e vai ter que ter uma parábola, porque a equação do movimento é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, é uma equação quadrática, a gente tem que fazer essa curva. São esses detalhes que a gente tem que sempre levar em consideração. Então, vamos para o nosso problema para a gente exemplificar tudo isso que eu falei. E aí a questão é, para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento, entre duas estações. E aí, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no terço final. Então, primeira dica, esse gráfico vai ter que ser construído em 3 partes, eu não posso fazer ele direto, já que são 3 características de movimento diferentes. E ele pede qual é o gráfico, né, de posição em função do tempo que representa melhor esse nosso movimento do trem. O que a gente tem que reparar? Primeiro trecho, parte do repouso e vai acelerado. Então a gente vai começar o nosso gráfico aqui embaixo e lembra, movimento acelerado, né, tem que ser uma parábola. E aí qual é a grande questão? Essa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. O que determina isso para a gente é exatamente a aceleração. Como ele está acelerando, ele está ganhando velocidade, então a concavidade vai ser para cima, certo? E aí depois ele fala que no segundo terço é velocidade constante. Então, o movimento tem que ser uma trajetória reta, retilínea. E depois ele fala que ele desacelera. Está desacelerando, né, enquanto ele acelera, a concavidade é para cima. Quando ele desacelera, a concavidade vai ser para baixo, justamente, né, o oposto. E é isso, um gráfico mais ou menos com as características que a gente tem, separado aqui em 3 partes. No começo, movimento acelerado, movimento uniforme e movimento retardado. Dentro das opções, a que melhor se encaixa nesse padrão é a letra C, onde ele começa com uma concavidade leve, depois segue com o movimento uniforme, uma reta, e termina com essa concavidade. O que a gente tem que tomar cuidado? Não é porque ele parou que o gráfico tem que voltar até a origem. Lembrando que esse é um gráfico de posição, ele não volta, ele vai até outra estação. Se esse gráfico fosse de velocidade, sim, ele tinha que voltar até o zero. Tudo bem? Então, resposta letra C.